Um bom nome de luta livre é aquele que é fácil de entender e é atemporal. Veja, por exemplo, Stone Cold Steve Austin. Ele era relevante naquela época e até hoje esse nome contém aí um star power melhor e maior do que várias outras estrelas da luta livre na atualidade. A importância de um ring name não deve ser ignorada jamais, pois é como eles são conhecidos pelo resto do mundo. Até mesmo algumas das maiores estrelas do wrestling começaram com algum nome muito fraco. Triple H de Kane na WWE, por exemplo. E isso tudo mudou a partir do momento que eles mudaram a sua gimmick e mudaram seu nome, que eles começaram a brilhar na luta livre. Agora, ring names são como arte, você não pode simplesmente fazer acontecer. Lutadores e promoções experimentam até encontrarem algo que ressoe com o caráter e a visão de alguém. Mas muitos desses experimentos foram tão ruins, mas tão ruins, que até mesmo os seus maiores fãs eram contra. Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então chega de papo furado e partiu pro vídeo. Shorty G. Outubro de 2019 não foi um bom período na carreira de Chad Gable. Na época, Vince McMahon ainda fazia parte ali do criativo da WWE e pensou que Baron Corbin insultando Chad Gable por sua altura seria algo engraçado. Chad Gable então aceitou essa situação e transformou o seu nome em Shorty G. E no caso, se você fosse traduzir esse nome, seria mais ou menos que Baixinho G. Que no caso seria uma abreviação de Baixinho Gable ou Shorty Gable. E isso poderia ter descarrilado o ímpeto de qualquer outro lutador naquele roster. E até Chad Gable concordou que ele não era um grande fã da gimmick. Mas ainda bem que ele é um cara talentoso, então ele conseguiu superar essa barreira e sobreviveu a essa gimmick e esse nome ridículos. Cope. Essa aqui é a mais recente e aconteceu recentemente na All Elite Wrestling, na AEW. Ao contrário da maioria dos outros nomes aqui na lista, isso não foi um erro dos criativos. Foi o próprio Adam Copeland, conhecido como Edge na WWE, que pediu para ser chamado de Cope na AEW. Ele se juntou à AEW em outubro de 2023 e se tornou Adam Copeland, o seu nome verdadeiro. E bom, até aí nada de errado com isso, porque é o seu nome real, mas os fãs ainda não conseguem entender porque ele gostaria de ser chamado apenas de Cope. E cá entre nós é um nome que não faz absolutamente nenhum sentido. Você gostou? Eu tenho certeza que não. Butch. Houve um tempo na WWE que quando você chamava aí uma estrela do NXT para o main roster, o seu nome e sua gimmick eram completamente reformuladas. Tudo que Triple H fazia no NXT, Vince McMahon fazia questão de reformular no main roster. E algumas vezes quando eles subiam para o main roster, de vez em quando era apenas o nome que era mudado. Quando o Pete Dunne chegou no main roster em 2019, ele foi renomeado apenas para Butch. Sim, e é claro que os fãs odiaram. Pete Dunne passou anos no NXT UK, se estabelecendo como um dos principais nomes lá, e depois de anos aí passando no NXT UK e também uma passagem no NXT, a WWE resolveu mudar simplesmente assim do nada para simplesmente Butch. Ele chegou a fazer parte aí da stable Brawling Brutes, mas acabou sendo visto apenas como uma piada. E hoje em dia, graças ao bom pai, Triple H resolveu reverter essa situação e ele voltou a ter o seu nome original, Pete Dunne. Theory. Austin Theory era um projeto de Vince McMahon, e é por isso que surpreendeu todos os fãs quando Vince tirou o seu primeiro nome e deixou apenas Theory. Aí você me pergunta, Gui, por que Vince McMahon fez isso? Bom, porque os fãs poderiam confundi-lo com uma das maiores estrelas da WWE que foi há 20 anos atrás, que era Stone Cold Steve Austin. Pois é, foi exatamente isso que você escutou. E essa aí foi uma das razões mais idiotas por trás de uma mudança de nome na WWE, e Triple H reconheceu isso. Então ele devolveu o primeiro nome a Theory, voltando a ser Austin Theory. Nikki A.S. Age.
Nem mesmo o truque de super-heroína conseguiu salvar a carreira de Nikki Cross na WWE. E ela sim, sempre foi muito esforçada no ringue, e os fãs até que gostavam dela. Mas eles nunca vão discordar que ela nunca foi capaz de encontrar o seu lugar no roster principal da WWE. A sua tag team com Alexa Bliss foi um sucesso, mas depois disso Nikki Cross se transformou na Nikki A.S.H. Almost a Superhero, traduzindo para quase uma super-heroína. E embora seja aí até uma ideia divertida para uma ideia de gimmick, o nome em si soa muito, mas muito ruim. E eu torço do fundo do meu coração que jamais ela volte com esse nome e essa gimmick ridículas. Bearcat Lee. Keith Lee foi inicialmente contratado como um monstro para a WWE. Inclusive, ele teve até segmentos com estrelas como Roman Reigns, Brock Lesnar e muitos outros. Mas foi aí então que a WWE resolveu mudar o nome do pobre coitado. E agora o seu nome era Keith Bearcat Lee. A parte Bearcat veio de um nome de um lutador, Bearcat Wright, que era um lutador popular de antigamente. A WWE queria que Lee se tornasse mais intenso e bravo no ringue, algo sobre o que ele falou no podcast de Chris Jericho, Talk is Jericho. Inclusive, muitos acreditaram que essa ideia foi do próprio Keith Lee, mas mais tarde ele acabou revelando que essa ideia veio da própria WWE. Hesitante no início, Keith Lee finalmente decidiu seguir em frente com a mudança, mas simplesmente não deu certo para ele. Mais tarde, inclusive, ele falou que se arrependeu de ter dito sim. Doudrop. Piper Niven estava trabalhando nas federações independentes com o nome de Viper. Depois que ela assinou com a WWE, seu nome de ringue se tornou Piper Niven. Os fãs dela acabaram se acostumando com o nome, mas a WWE de novo resolveu transformar esse nome dela quando ela subiu para o main roster. O nome dela agora seria Doudrop, um nome que ninguém achava que ia dar certo para ela. Felizmente, ela acabou sobrevivendo a essa catástrofe e depois voltou com seu antigo nome no ringue no Royal Rumble de 2023. Riddle. Matt Riddle foi outra vítima de ter o seu nome removido quando estava na WWE. E o nome Matt Riddle sempre funcionou muito bem. Ele usou esse nome na UFC e no NXT. Então por que a WWE resolveu mudar o nome dele? Quando a mudança de nome aconteceu pela primeira vez, foi relatado que a WWE queria que os fãs não soubessem sobre o processo de agressão sexual contra Matt Riddle, que estava acontecendo na época. E foi então que a WWE o dispensou em setembro de 2023, devido a uma infinidade de problemas que ele teve com todos nos bastidores. Lord Tensai. Lord Tensai retornou para a WWE em 2012, após uma temporada de 6 anos na New Japan Pro Wrestling. E foi então que a empresa queria dar uma nova gimmick para ele, e essa gimmick era uma gimmick japonesa, já que ele havia se tornado popular no Japão. Mas o único problema é que Lord Tensai já havia trabalhado anteriormente na WWE com os nomes de Albert e A-Train. E é aquilo, reintroduzir um lutador que já trabalhou para você com uma gimmick completamente nova não parece ser uma boa ideia. Os fãs preferiram chamá-lo de Albert e a WWE não conseguiu convencer os fãs de que ele era o Lord Tensai. Ele até que começou forte na WWE e obteve algumas grandes vitórias, incluindo uma sobre John Cena. Eventualmente, Lord Tensai se tornou um alívio cômico dentro da WWE, e seu segundo retorno à empresa acabou fracassando. Kerwin White. Não é surpresa para ninguém que a WWE tinha algumas gimmicks muito estranhas antigamente. Vamos ver Chavo Guerrero, por exemplo. Ele deixou de ser Chavo Guerrero para se tornar um personagem supremacista branco de 2005. Algo que não faz nenhum sentido, porque ele era de ascendência mexicana e agora de repente estava interessado em golfe e sendo racista com todas as pessoas que não eram brancos como ele. E o objetivo é que ele ganhasse hit com o público, o que foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, ele até tinha uma frase que falava o seguinte: "If it's not white, it's not right." Traduzindo para "se não for branco, não é certo." E alguns acharam até a gimmick muito engraçada, mas principalmente porque era algo muito ruim e surgiu do nada. Então é isso, galera. Não esquece de colocar aí embaixo se você lembra de algum nome que foi mudado de um lutador e esse nome era simplesmente ridículo. Então não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!